Sejam bem-vindos, Antifrágeis. Meu nome é Diogo Caetano. A dublagem vai começar daqui a pouquinho, mas antes, eu peço para você apenas um minutinho para apresentar o nosso canal. O Antifrágeis, nosso canal do YouTube, foi criado a fim de proporcionar para você um canal em que você pudesse ter um vasto conhecimento, desde o conhecimento de base, baseado nos livros consagrados, abordando os conceitos básicos, fazendo um tutorial, como operar na Aave, na Binance, também teses de investimento, entrevistas na área de investimentos com pessoas renomadas e também, pessoal, dublagem, isso mesmo. Nós estamos inaugurando aí um novo podcast no nosso canal de dublagem e eu gostaria de apresentar agora para vocês. Nós temos aqui, pessoal, como nós falamos, você entra no site do Antifrágeis, no canal do YouTube, aí você vai ter aqui podcast de dublagem, conhecimento de base, tese de investimento e entrevista. Você clicando aqui na dublagem, nós já disponibilizamos aqui para você o Larry Fink falando sobre Bitcoin, a senadora Cynthia Lummis, Michael Saylor, David Sachs, a reunião histórica lá na Casa Branca pelo Donald Trump. Gostaria que você ativasse o sininho para você não perder nenhum vídeo do canal. Se inscreva, compartilhe esse link, dê um like, isso ajuda bastante a gente, tá bom? Então vamos lá para a nossa dublagem de hoje. Meus colegas e eu permanecemos focados em alcançar os nossos duplos objetivos de mandato de emprego máximo e preços estáveis para o benefício do povo americano. A economia geral é forte e fez progressos significativos em direção a nossos objetivos nos últimos 2 anos. As condições do mercado de trabalho são sólidas e a inflação aproximou-se do nosso objetivo de 2% a longo prazo, embora ainda seja um pouco elevado. Em apoio aos nossos objetivos de hoje, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu deixar nossa taxa de juros inalterada. Também tomamos uma decisão técnica para diminuir o ritmo de declínio no tamanho do balanço. Após revisar brevemente o desenvolvimento econômico, terei mais a dizer sobre essas decisões. A atividade econômica continuou a expandir a um ritmo sólido no 4º trimestre do ano passado, com o PIB aumentando em 2,3%. No entanto, indicações recentes indicam que os gastos do consumidor são moderados. Após o rápido crescimento no 2º semestre de 2024, as pesquisas de famílias e empresas apontam para uma incerteza crescente sobre as perspectivas econômicas. Veremos como esses desenvolvimentos podem afetar os gastos e investimentos futuros. Em nosso resumo das projeções econômicas, a mediana dos participantes projeta que o PIB suba 1,7% este ano, um pouco inferior ao projetado em dezembro, e suba um pouco abaixo de 2% nos próximos 2 anos. No mercado de trabalho, as condições permanecem sólidas. Nos últimos 3 meses, os ganhos médios de emprego salarial foram de 200 mil por mês. A taxa de desemprego de 4,1% permanece baixa e permanece numa faixa estreita durante o ano passado. A diferença entre empregos e trabalhadores permaneceu estável por meses. Os salários cresceram mais rápido que a inflação e de maneira sustentável, recuperando-se mais cedo na pandemia. Indicadores sugerem que condições no mercado de trabalho estão em equilíbrio. O mercado de trabalho não é uma fonte de pressão inflacionária significativa. A projeção média da taxa de desemprego em setembro é de 4,4% no final deste ano e de 4,3% nos próximos 2 anos. A inflação diminuiu significativamente nos últimos 2 anos, mas permanece um pouco elevada em relação ao nosso objetivo de 2% a longo prazo. Estimates based on the Consumer Price Index and other data indicate that the total PCE prices increased 2.5% over the 12 months ended in February, and excluding the volatile food and energy categories, the core PCE prices rose 2.8%. Alguns indicadores de curto prazo das expectativas de inflação subiram recentemente. Vemos isso em medidas baseadas no mercado e na pesquisa, e entrevistados na pesquisa, consumidores e empresas mencionam tarifas como fator motriz para além do próximo ano ou mais. No entanto, a maioria das expectativas de longo prazo permanece consistente com nossa meta de inflação de 2%. A projeção média da inflação total do PCE no SCP é de 2,7% este ano e 2,2% no próximo ano, um pouco mais alta do que a projeção de dezembro. Em 2027, a projeção média está em nosso objetivo de 2%. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Na reunião de hoje, o comitê decidiu manter a faixa-alvo da taxa de fundos federais às 4,0% e 3,45,5%. Olhando para o futuro, o novo governo está implementando mudanças políticas significativas em 4 áreas distintas: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação. É o efeito líquido dessas mudanças políticas que importará para a economia e para o caminho da política monetária.
Despite recent developments in areas, particularly trade policy, uncertainty about changes and their effects on economic outlooks is high. Ao analisar as informações recebidas, nos concentramos em separar o sinal do ruído à medida que a perspectiva evoluiu. Como dissemos em nossa declaração, ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na faixa-alvo da taxa de fundos federais, o comitê avaliará os dados recebidos, as perspectivas em evolução e o equilíbrio de riscos. Não precisamos de ter pressa em ajustar a nossa posição política e estamos bem posicionados para esperar por maior claridade. In our CEP-FOMC, participants noted their individual assessments of the appropriate path of the federal funds rate based on the most probable scenario each participant judges for the future. Given the considerable uncertainty, this exercise is undoubtedly challenging at this time. Os participantes medianos prevêem que o nível apropriado da taxa de fundos federais seja de 3,9% no final deste ano e 3,4% no final do próximo ano, inalterado em relação a dezembro. Embora essas previsões individuais sejam sempre incertas, como observei, a incerteza hoje é inusualmente elevada. Essas projeções não são um plano ou uma decisão do comitê. A política não está em um curso pré-definido. Como a economia evolui, ajustaremos nossa posição política para melhor promover nossos objetivos de emprego máximo e estabilidade de preços. Se a economia se mantiver forte e a inflação não avançar de forma sustentável em direção a 2%, podemos manter a restrição política por mais tempo. Se o mercado de trabalho se enfraquecer inesperadamente ou a inflação cair mais rapidamente do que o esperado, podemos facilitar a política de acordo. Nossa atual posição política está bem posicionada para lidar com os riscos e incertezas que enfrentamos, ao seguir ambos os lados do nosso duplo mandato. Na reunião de hoje, também decidimos diminuir o ritmo de declínio em nosso balanço. Desde que começamos a reduzir o balanço, nossas participações de títulos caíram em mais de US$2 trilhões. Indicadores de mercado continuam sugerindo que a quantidade de reservas permanece abundante, apesar de sinais de maior abertura nos mercados monetários. A partir de abril, o limite mensal de resgate do Tesouro será reduzido de 25 bilhões para 5 bilhões. Em conformidade com a intenção do comitê de deter principalmente títulos do Tesouro a longo prazo, deixamos o limite máximo dos títulos das agências inalterado. Esta ação não tem implicações para a nossa posição de política monetária prevista e não deve afetar o tamanho do nosso balanço a médio prazo. O comitê também continuou as discussões como parte da nossa revisão quinquenal da nossa estrutura de política monetária. Nesta reunião, focamos na dinâmica do mercado de trabalho e nos objetivos de emprego máximo. Indicamos que nossa revisão incluirá eventos públicos e de divulgação com uma ampla gama de partes, incluindo eventos de coleta de feedback em todo o país e uma conferência de pesquisa em maio. Ao longo deste processo, estamos abertos a novas ideias e feedback crítico, tirando lições dos últimos 5 anos para determinar nossas conclusões. Pretendemos concluir a revisão até o final do verão. O Fed recebeu 2 objetivos para a política monetária: emprego máximo e preços estáveis. Continuamos comprometidos em apoiar o máximo de emprego, trazer a inflação ao objetivo de 2% de forma sustentável e manter as expectativas de inflação de longo prazo ancoradas. Nosso sucesso em alcançar esses objetivos é importante para todos os americanos. Entendemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos é servir a nossa missão pública. No Federal Reserve, faremos tudo o que podemos para alcançar nossos objetivos de emprego máximo e estabilidade de preços. Obrigado. Estarei ansioso por suas perguntas. Howard Schneider, da Reuters. Obrigado pelo seu tempo. Então, 2 coisas são reais, inflação e depois o PIB. Quanto da previsão de inflação mais alta este ano é devido às tarifas? Como o caminho da política permanece o mesmo, você está realmente lendo isso como um choque único no nível de preços? Ok. Quanto é a tarifa? Então, deixe-me dizer que será muito difícil avaliar com precisão quanto a inflação vem de tarifas e de outras, e já é o caso. Você pode ter visto que a inflação de mercadorias subiu bastante significativamente nos 2 primeiros meses do ano. Tentando rastrear isso até o aumento real das tarifas, dado o que é tarifa e o que não é muito desafiador. Portanto, alguma resposta é claramente que alguma parte é uma boa parte, vem das tarifas, mas será eficaz, e outros previsores também tentarão encontrar a melhor maneira possível de separar a inflação não tarifária da inflação tarifária.
Em termos de você está olhando para perguntar muito cedo para dizer isso. Como mencionei, pode ser apropriado às vezes analisar a inflação se não tomamos nossas medidas, se a inflação desaparecer rapidamente, se é transitória. Isso pode ser o caso da inflação tarifária. Eu acho que isso dependeria da inflação tarifária, que avançava bastante rapidamente, e dependeria criticamente também da boa ancoragem das expectativas de inflação de longo prazo. Bem, acho que estou olhando para os anos de fora aqui e o fato de que o caminho da política não mudou em absoluto, a inflação não mudou nos anos de fora. Além disso, isso não significa que todos vocês basicamente decidiram que não há sinal aqui, apenas voltaremos ao transitório novamente? Então, acho que esse é um pouco de base. Mas, como eu disse, não podemos saber que precisamos ver como as coisas realmente funcionam. O fato de não houve mudanças, acho que isso é, em parte porque você sabe, você vê um crescimento mais fraco, mais inflação mais alta, eles compensam um pouco e, francamente, um pouco de inércia. Vem para mudar algo neste ambiente altamente incerto. Você sabe, você é você. Você sabe, há uma certa inércia, então talvez eu fique onde estou. Obrigado, Colby Smith, New York Times. Acabou de descrever bem as expectativas de inflação, mas a sua confiança nessa avaliação mudou, tendo em conta o aumento de determinadas medidas e o elevado grau de incerteza expresso pelas empresas, as famílias e os previsores. Em termos de expectativas de inflação, monitoramos com muito cuidado. Basicamente, todas as fontes que podemos encontrar. Você conhece famílias de curto prazo, longo prazo, empresas, previsores baseadas no mercado. Acho que a imagem é geralmente essa. Você vê um aumento amplo nas expectativas de inflação de curto prazo e as pessoas que preenchem pesquisas e respondem, você sabe que o questionário aponta para tarifas sobre isso. Se você olhar no mundo da pesquisa, se você olhar um pouco mais longe, você realmente não vê muito no caminho de um aumento da inflação a longo prazo. As expectativas de inflação estão principalmente bem ancoradas. Mas se você olhar para Nova York, por exemplo, tem baseado no mercado e é o mesmo padrão, você sabe que as pessoas no mercado estão precificando e no preço de deslocamento, alguma inflação mais alta no próximo ano deve estar relacionada às tarifas. Nós sabemos da pesquisa. Mas se você olhar para 5 anos ou 5 anos para frente, verá que, no caso de longo prazo 1, o equivalente de quebra está plano ou realmente um pouco baixo. Então olhamos para isso e assistiremos tudo com muito cuidado. Não damos nada como garantido. Esse é o núcleo da nossa estrutura para ancorar as expectativas de inflação, mas é o que você vê agora. Quanto peso você coloca na deterioração da pesquisa de confiança do consumidor? Você disse recentemente que talvez não seja a melhor indicação de gastos futuros, mas eu estou curioso. Você sabe o que você acha por trás dessa deterioração e até que ponto pode ser um indicador principal para dados duros? Vamos começar com dados rígidos. Vemos dados ainda sólidos. O crescimento moderou, assim como os gastos dos consumidores, mas ainda estão sólidos. A criação de emprego de 4,1% do desemprego recentemente está em um nível saudável. A inflação começou a subir agora, consideramos, em parte em resposta às tarifas, e pode haver um atraso em novos progressos durante este ano. Esses são os dados rígidos. No geral, a imagem é sólida. Os dados da pesquisa mostram que as famílias e as empresas mostram um aumento significativo da incerteza e preocupações significativas com os riscos de descendência. Então, como pensamos nisso? Essa é a questão. Como mencionei há dias, como você apontou, a relação entre os dados da pesquisa e a atividade econômica real não é muito apertada. Muitas vezes as pessoas falam negativamente sobre a economia e em seguida compram um carro novo. Mas não sabemos se esse será o caso aqui. Observaremos com muita atenção os sinais de fraqueza nos dados reais. Claro que vamos. Mas você sabe, dado onde estamos, achamos que nossa política está em um bom lugar para responder às coisas que vêm. Acreditamos que a coisa certa é esperar aqui para que a economia tenha mais clareza sobre o que está fazendo. Nick Timiros, a cadeira do Wall Street Journal, a cadeira Powell Greenspan, quer encontrar estabilidade de preços como um ambiente em que a inflação é tão baixa e estável ao longo do tempo que não entra materialmente nas decisões das famílias e das empresas.
Você pode afirmar que as famílias e empresas estão ignorando os preços hoje? Você vê uma grande mudança na psicologia de compra com antecedência. Nas autoridades. E pesquisas que mostram que os consumidores esperam, pelo menos a curto prazo, Mais alto? inflação. Então, eu gosto muito dessa definição. De fato, eu o usei na reunião recente onde falei. Então, acho que as pessoas podem tomar decisões econômicas e negócios diários, mas não precisam pensar na possibilidade de inflação significativamente alta. Sabemos que a inflação saltará. Isso é estabilidade de preços. Você sabe, acho que estamos cada vez mais perto disso. Eu não diria que estamos atingindo a inflação inflada por cerca de 1 a 2% por algum tempo. Eu acho que, com a chegada da inflação tarifária, se em setembro não mostrar mais progresso na inflação este ano, mais progressos podem ser atrasados, o que é realmente devido ao atraso das tarifas. Mas, se você olhar para nossas previsões, veremos que voltamos para os 2 baixos em 26 e, é claro, caiu para 2 por 27. Então, vejo que o progresso foi feito para isso e depois o progresso no futuro. Eu acho que o progresso pode ser atrasado por enquanto. Se esse for o caso, por que o SCP de 2025 é cortado? O Sul, novamente, as pessoas escreveram para cortar a última vez. Olharam para, você sabe, eles escreveram, você sabe, um declínio significativo no crescimento de 2,1 para 1,7 em 2025. A taxa de desemprego não tem muita subida, mas a inflação central subiu 3,10. Então, esses 2 tipos de equilíbrio um ao outro. Então, as pessoas, não todos, mas as pessoas escrevem números semelhantes. A mudança não é tão grande. Outro fator, mas, como mencionei, é apenas uma alta incerteza. O que você escreveria? Quero dizer, é só que é muito difícil saber como isto vai funcionar. Mais uma vez, achamos que nossa política está em um bom lugar. Achamos que este é um bom lugar onde podemos nos mover na direção que precisamos. Mas, ao mesmo tempo, é realmente apropriado esperar mais claramente, é claro, você sabe, dado que a economia ainda é sólida ou muito baixa, o custo de fazer isso é realmente apropriado. Edward. Obrigado, Sr. Presidente Edward Lawrence, da Fox Business. Uma taxa de desemprego de quase 4% é baixa o suficiente para incentivar contratações? A taxa de contratação está presa no nível de 2023-2024. O que está ocorrendo? Sim, esta é uma característica que tem sido uma característica deste mercado de trabalho há algum tempo. Você tem uma participação bastante alta em causa do envelhecimento. Você tem salários consistentes com a inflação de 2%, supondo que continuaremos a obter, você sabe, uma produtividade relativamente alta. Temos desemprego, você sabe, muito próximo do nível natural, mas a taxa de emprego e contratação é bastante baixa, mas a taxa de demissões também é baixa. Então você olha para as reivindicações iniciais ou demissões. Então você não está vendo pessoas perdendo o emprego, mas você está vendo que pessoas sem emprego precisam esperar cada vez mais. E você sabe, a pergunta é de que maneira isso quebra? Se tivéssemos visto um aumento significativo nos demissões, então isso provavelmente se traduziria bastante rapidamente em desemprego, porque as pessoas são, você sabe, não é um grande mercado de contratação. Temos assistido a isso, mas não está nos dados. Isso não aconteceu. O que temos é uma situação de baixa despedição, baixa contratação e parece estar em equilíbrio agora, você sabe, nos últimos 6, 7 ou 8 meses é aí que estamos. A níveis saudáveis de criação de empregos, este mercado de trabalho está equilibrado, monitoramos com atenção. Então, já vimos a administração da política do novo governo em números econômicos e quando você espera isso? Ocorre durante o parto ou em outro. Trabalho e inflação em toda a economia. Começamos a ver a nova política entrar em vigor em números? Você sabe, apenas de uma maneira precoce. Quero dizer, só há alguns meses, certo? Você sabe, por exemplo, as demissões que estão acontecendo aqui você sabe, eles certamente são significativos para as pessoas envolvidas e podem ser significativos para um bairro ou região ou área específica, mas no nível nacional eles não são. Eles ainda não são significativos. Mas nós não sabemos. Não sabemos o que, para onde, até onde isso irá. Nós descobriremos mais. Eu mencionei que você viu. Nos últimos 2 meses, temos duas leituras de inflação de mercadorias muito fortes, o que é muito inesperado. Acho que é difícil rastrear a tarifas específicas, mas deve ter algo a ver com o barulho e voltará. Isso também é muito possível. Mas se é persistente, então deve estar a ver com, você sabe, as pessoas compram uma tarifa ou aumentaram os preços antes da tarifa e coisas semelhantes. Essas coisas acontecem e são muito, muito difíceis de capturar porque muitas coisas são indiretas.
Um ótimo exemplo é que suas máquinas de lavar roupas foram tarifadas na última rodada de tarifas e os preços subiram, mas os preços também subiram em seguida nos secadores que não foram tarifados. Então, os fabricantes, você sabe, eles apenas seguiram a multidão e levantaram. Então, as coisas acontecem indiretamente. Haverá muito trabalho para rastrear isso nos próximos meses. É cedo para ver efeitos significativos nos dados econômicos. Craig Torres, da Bloomberg News. Obrigado, presidente Powell. Você mencionou o aumento temporário dos preços das tarifas como caso base. Não foi o caso base da última vez? A última vez que a FOMC prevê uma inflação mais baixa, a lição foi rapidamente absorvida em serviços, cuidados infantis e outros. Então, eu só quero saber por que os 9 não aceitam isso e cortaram 2 vezes este ano. Da última vez, você se refere à pandemia? Sim. Você pode ter falado da última vez que houve tarifas, nesse caso a inflação é transitória. Sim, não, é claro que sabemos bem disso. E você sabe, ainda é a verdade. Se houver um impulso inflativo que vai desaparecer por si só, não é a política certa para apertar a política, porque quando você tem seu efeito, você está efetivamente, por design, traga atividade econômica e emprego, e se isso não for necessário, você não quer fazê-lo em tempo real. Como sabemos, é difícil fazer esse julgamento. Então, sabemos bem, você sabe, né, o que aconteceu, obviamente, com a pandemia, a inflação, mas quero dizer, temos que olhar para isso porque esta é uma situação diferente. Existem diferenças nas semelhanças. Quero dizer, é um momento diferente. Ainda não estabelecemos totalmente a estabilidade real de preços. Devemos ter isso em mente. Ouvimos dizer que as pessoas estão muito relaxadas em aceitar preços mais altos e que as empresas estão repassando esses custos. Então, é difícil prever, Steve. Steve Lesman, CNBC. Obrigado por responder a minha pergunta, senhor presidente. O Banco Canadense afirmou que a política monetária não pode compensar os impactos de uma guerra comercial. O que pode fazer é garantir que os preços mais altos não levem à inflação contínua. Eu me pergunto se isso reflete o seu próprio senso de prioridade diante de preços mais altos e crescimento mais fraco. A ideia é que você tem que cuidar da inflação. Você sabe, então nós temos 2 objetivos, certo? Temos o máximo emprego e estabilidade de preços e temos que equilibrar esses. Você sabe, pode haver situações em que eles estão em tensão, certo? Na verdade, temos uma disposição em nossa declaração de consenso que diz o que devemos fazer nesse caso. Esta é uma situação muito desafiadora, você sabe, para qualquer banco central e certamente para nós. Então, o que dizemos que faremos é olhar para quão longe estão cada um desses 2 objetivos. Cada um desses 2 objetivos está de seu objetivo. Perguntaremos quanto tempo levará para alcançar cada objetivo. Faremos um julgamento porque nossas ferramentas funcionam em uma direção, apertar ou afrouxar. Esta é uma situação desafiadora. Deixe-me dizer, não temos essa situação agora. Não é isso que não é onde a economia está. Não é onde a previsão está. Não, eu não sei nenhuma previsão convencional que realmente mostre problemas significativos como esse. Bem, apenas para acompanhar ontem, a previsão da UCLA Anderson disse que eles têm uma alta probabilidade de recessão. Onde você está em relação à desaceleração que você está vendo? Cria uma maior probabilidade ou preocupação com a recessão? Obrigado. Você sabe, sempre há uma probabilidade incondicional de uma recessão. Pode estar amplamente na faixa de 1 em cada quarto a qualquer momento. Se você olhar para trás nos anos passados, pode haver uma chance de recessão em 12 meses. A questão é se essa situação atual, essas possibilidades são elevadas. Eu vou dizer isso, nós não fazemos essa previsão. Se você olhar para previsões externas que têm geralmente aumentado, né, alguns deles têm aumentado a possibilidade de uma recessão um pouco, mas ainda em níveis relativamente moderados, você sabe, ainda na região do tradicional, porque eles foram extremamente baixos. Se você voltar 2 meses atrás, as pessoas dizem que a probabilidade de uma recessão é extremamente baixa. Então subiu, mas não é alto. Olá. Obrigado, Chris Gabriel, imprensa associada.
Como sabem, acho que ontem à noite, o presidente Trump demitiu 2 membros da Comissão Federal de Comércio, uma agência independente, e isso poderia causar o tipo de luta legal sobre o poder do governo de demitir pessoas independentes. Se essas demissões continuarem, isso ameaça a independência do federal. Ele poderia fazer o mesmo ao Conselho Federal? Então, acho que respondi a essa pergunta nesta sala há algum tempo. Não quero mudar essa resposta. Não tenho nada novo para você hoje. Bem, Ok, talvez eu tenha outro celular. Quero voltar ao sentimento do consumidor e às expectativas de inflação. Na pesquisa da Universidade de Michigan, no verão de 2022, você mencionou o aumento das expectativas de inflação a longo prazo como um motivo para aumentar 3/4. Então, eu sei que você já falou sobre todas as medidas diferentes agora, mas parece que você não está dando o mesmo peso nisso. Então, eu só quero saber, você está descartando o que vimos na Universidade de Michigan ou você, na semana passada, isso tem o mesmo peso que no passado? Então, mencionei isso naquela época, mas de nenhuma forma eu coloquei um grande peso nisso. Eu acho que isso é. Essa é uma história ex-post, mas não é o caso. Essa é uma leitura preliminar também, é isso, Michigan, a qual você se refere. A coisa de longo prazo, você sabe, olhamos para isso, não descartamos dados que não gostamos. Nós nos forçamos a olhar para isso. Mas é um valor abrangente em comparação com as expectativas de inflação de longo prazo baseadas em mercado e em comparação com outras avaliações baseadas em pesquisas. Então temos que ter isso em mente. Eu só quero dizer que olhamos para todos eles. Um é um pouco extraordinário. Mas você sabe, no entanto, nós notamos isso. Michael McKee, da Bloomberg Rádio e Televisão. Há uma preocupação em Wall Street que quando você diz que quer estudar o efeito líquido das políticas fiscais que podemos ver na economia, que você acabaria esperando muito tempo e estar atrás da curva em responder a qualquer crise. Como você pode tranquilizar as pessoas que pode descobrir um problema cedo o suficiente, a menos que você decida ser preventivo? Sim. Olha, estamos cientes de como as coisas vão evoluir no prazo e tudo isso. Você sabe, usaremos nossas ferramentas para promover nossos objetivos o melhor possível. Tentaremos fazer isso em tempo hábil, porque os dados rígidos agora são bastante sólidos. Nós, obviamente, estamos cientes dos dados de sentimento suave e da alta incerteza. Estamos observando isso com atenção e achamos que é um bom momento para esperar mais clareza antes de considerar ajustar nossa posição política. Você acha que será difícil obter clareza no governo por meio de Twitter? Você acha que em algum momento haverá uma previsão confiável? Sim, acho que vamos. Eu apenas... é difícil dizer quando isso será, você sabe, onde essas decisões serão tomadas e implementadas. Então saberemos que é a decisão, então sabemos qual é a decisão e temos que fazer uma avaliação sobre seu impacto na economia. Essas coisas acontecerão. Muitas delas acontecerão, você sabe, nos próximos meses, certamente este ano. Nós nos adaptaremos à medida que vamos. Rachel Siegel, do Washington Post. Obrigado por responder a nossa pergunta. No início, você estava falando sobre a separação do sinal da inflação da tarifa de ruído da inflação não tarifária. Podes nos conduzir como era nos últimos meses, se houvesse detalhes específicos da reunião de janeiro até agora que te ajudaram a fazer essas distinções? Quando dizemos que o sinal é separado do ruído, queremos dizer que as coisas são altamente incertas. As notícias estão cheias de desenvolvimentos sobre tarifas. Isso é um pouco de barulho no sentido de que isso não lhe diz nada. Você está tentando extrair um sinal disso. O sinal é o impacto na atividade econômica, na inflação, no desemprego e tudo isso. Então, é realmente quando dissemos sinal e barulho. Desculpe. A segunda coisa é... Ou você faz inflação tarifária e inflação tarifária. Esse é um caso especial, você sabe, com a ideia de ser. Eu acho que os 2 primeiros meses deste ano são um ótimo exemplo. Após uma série de leituras médias próximas a zero, você tem uma alta leitura de inflação de mercadorias. Você tem que perguntar que ele está chegando durante a tarifa, mas você sabe que você não pode. É muito difícil, realmente, cientificamente, voltar e combinar esses aumentos e dizer, sim, eu posso provar que isso é de tarifas, mas tem que ser até certo ponto mais ruído. Pode haver leituras idiosincratas em várias categorias que em breve irão reverter e que isso também acontece.
Isso pode ser um grande pedaço. Você sabe, acho que saberemos em alguns meses. Se sabemos se eles são, você sabe de onde é realmente isso. Mas é outro caso em que acho que será muito, muito desafiador desembalar a inflação que vemos durante este ano e poder dizer com confiança quanto vem da inflação e quanto, da tarifa e quanto não. Mas é isso que vamos fazer. Nós faremos isso. Se sim, todos os outros farão isso. Todos nós trabalharemos duro para fazer essa avaliação. Você sabe, tenho certeza de que faremos muito progresso nesse sentido, já o fizemos, mas isso será um desafio. Você tem um sentido de que em sua mente faria algo cruzar do ruído para um sinal? Como é esse limiar? Você sabe, isso depende do que estamos falando. Quero dizer, obviamente você está procurando evidências diretas de que a inflação específica é ou não é causada por tarifas. Por exemplo, é algo que, você sabe, está longe de qualquer coisa tarifária no setor de serviços. Você pode pensar, ok, bem, francamente, a inflação dos serviços habitacionais, a propósito, o que tem se comportado bem, você sabe, o que é um problema para nós há algum tempo. Agora é lento, mas é definitivamente, você sabe, descer de uma boa maneira, Agora, é mais com mercadorias e, em certa medida, com a inflação de serviços não habitacionais. Obrigado por responder às nossas perguntas, presidente Powell Kelly O'Grady, da CBS News. O sentimento do consumidor caiu, mas você disse que a economia ainda é sólida. Qual é a sua mensagem para os consumidores que discordam e não sentem essa força porque os dados que eles veem são suas contas de mercearia? Ok, então, duas coisas. A conta de mercearia é sobre inflação passada, realmente havia inflação em 21, 2 e 3, e os preços subiram o nível atual. E não é a mudança nos preços. Eles são infelizes e não estão errados em estarem felizes, que os preços subiram um pouco e eles estão pagando muito por essas coisas. Então, este é o fato fundamental. Por que as pessoas estão insatisfeitas com você e a economia há alguns anos? Não é que a economia não esteja crescendo, nem que a inflação seja alta ou o desemprego alto. Você sabe, temos um desemprego de 4,1%. Temos um crescimento de 2%, você sabe, é uma economia bastante boa, mas as pessoas estão infelizes por causa dos níveis de preços. Eu entendo e aceitamos completamente isso. Por que prevê 2 cortes de taxa de juros este ano? Se suas projeções mostram inflação alta por mais tempo, isso significa desaceleração do crescimento econômico. Ameaça. Então, acho que se você... Sim, quero dizer... Lembre-se de que falamos sobre isso na reunião de dezembro, a mediana é 2 cortes, a mediana é... Então você entra e vê, em geral, não um crescimento mais fraco, mas uma inflação mais alta, e eles um pouco se equilibram. Então você acha que o desemprego, realmente eles são apenas a 110 mudança. Então não há mudança significativa na previsão. Não há realmente um crescimento modesto significativamente maior e uma inflação significativamente maior que exige respostas diferentes, certo? Então eles se cancelaram um ao outro e as pessoas apenas disseram, ok, eu vou ficar aqui. Mas o segundo fator é que é tão incerto que estamos sentados aqui pensando, nós obviamente estamos em contato com empresas e famílias em todo o país. Temos uma rede extraordinária de contatos que entram através do banco de reserva e colocam no livro beige e também através de contatos no conselho. Nós conseguimos tudo isso. Entendemos que o sentimento caiu bastante, mas a atividade econômica ainda não caiu. Então estamos observando atentamente. Então eu quero dizer às pessoas que a economia parece saudável. Nós entendemos que esse sentimento é bastante negativo neste momento. Isso provavelmente tem a ver com, você sabe, a turbulência no início de um governo que está fazendo grandes mudanças na área política. Isso pode ser parte disso. Eu acho que a infelicidade subjacente das pessoas com a economia é mais do nível de preços. Olá, Victoria Guido, Político. Primeiro, quero perguntar se você pode esclarecer que você está falando sobre como as tarifas são uma boa parte do aumento das previsões de inflação. Eu só quero saber o que isso se refere especificamente. É uma tarifa que já foi introduzida? Isso está antecipando algumas tarifas que podem chegar em 2 de abril? Então, se você não se importa de falar mais sobre a decisão do balanço e o que impulsionou isso tem algo a ver com o que o teto da dívida pode afetar o suprimento de reservas? Sim. Então, no SCP você verá que não houve mais progresso na inflação central este ano.
Estamos um pouco planejados e vamos de lado. Não pedimos às pessoas que dizem que escrevam quanto isso é da tarifa e quanto não, mas algumas são da tarifa. Sabemos que as tarifas estão entrando. Sabemos que eles podem ser todos os previsores que têm inflação tarifária que afetam a inflação central do PCE e a inflação central do CPI este ano, sem exceção. Não sei exceção. Então está lá. Não posso dizer quanto é o balanço. Então sim, acho que a maneira que eu digo é, você sabe, é o fluxo de entrada e saída do TGA que nos levou a pensar nisso. Mas como você sabe, quando pensamos nisso, chegamos à opinião de que este é um bom momento para fazer o movimento que fizemos. O sentido é que, se você reduzir o ritmo do QT aproximadamente pela metade, a pista pode dobrar. Ok, então será mais lento por mais tempo. Pessoas gostam disso, acham uma boa ideia como um avião pousando. À medida que nos aproximamos, ainda pensamos que as reservas são abundantes, embora começamos a ver reações. Mas elas ainda são abundantes. O TGA está esvaziando agora, então as reservas são mais altas. Não se vê o sinal subjacente. Então chegamos ao vento. Isso tem muito atrativo, então fizemos isso. Na verdade, não tem implicações para a política monetária. Não tem implicação para o tamanho final do balanço. Não está enviando um sinal de maneira oculta que você possa tentar provocar. Só não está lá. Nós, basicamente, estamos muito consistentes com nossos planos em nossas práticas publicadas e seguimos desde que começamos. Este é um resumo de balanço muito bem sucedido. Mais uma vez, a segunda vez que diminuímos o ritmo e dissemos que pararíamos quando estivermos um pouco acima do nível, julgamos o exemplo. Obviamente, ainda não estamos atingidos nesse nível, mas vamos nos aproximar mais lentamente. É um bom senso, é um tipo de coisa. Ele tem um apelo muito amplo, eu vou dizer. Claire Jones, Financial Times, disse em janeiro, presidente Powell, que a inflação e as expectativas permaneceram bem ancoradas. Você ainda dirá que eles permanecem bem ancorados hoje? Só para reiterar a questão de Sebastian, que não é tão ancorada, porque hoje não houve uma mudança mais radical no caminho da política. Obrigado. Então, quando falamos sobre a ancoragem das expectativas de inflação, falamos sobre as expectativas de inflação a longo prazo, mas eles realmente não se moveram muito. Quero dizer, se há uma leitura, todos se concentram em essa leitura mais alta. Mas outras leituras de pesquisa e leituras baseadas no mercado mostram expectativas de inflação relativamente bem ancoradas. Você espera que as expectativas de inflação ao longo de um ano mudem porque as condições mudam? Nesse caso, temos tarifas. Não sabemos o quão grande o que é o pé. Há muitas coisas que não sabemos, mas sabemos que serão tarifas e que tendem a reduzir o crescimento. Eles tendem a aumentar a inflação, em primeiro lugar. Então, eu quero dizer, você sabe, não estou descartando as expectativas de inflação que estamos vendo em curto prazo. Como mencionei, seguimos isso com muita atenção. Mas quando dizemos que as expectativas estão bem ancoradas, estamos realmente olhando para, você sabe, um prazo mais longo de 5 anos e fora. Não há história para contar 5 anos e fora, seja em mercado ou em pesquisas. Mas continuaremos a observá-lo. Quero dizer, não somos, você sabe. Não perderemos nenhuma evidência de que as expectativas de inflação de longo ou médio prazo estão se movendo. Por presidente Powell, Neil Irwin, com o secretário do Tesouro do Axios Bezante, observou que grande parte do crescimento do emprego nos últimos 2 anos foi no governo ou setores adjacentes, saúde e educação. Você concorda com alguma fraqueza no crescimento do emprego privado? A composição do crescimento do emprego tem implicações políticas? Então, esse é o caso. Nós falamos sobre isso no ano passado. Havia um bom número de meses e momentos em que muita criação de emprego estava concentrada em, você sabe, instituições educacionais, assistência médica, governos estaduais, coisas como isso. Também houve momentos em que o crescimento do emprego no setor privado se moveu em um intervalo saudável. Quero dizer, eles são todos empregos. Mas lembre-se, você sabe, estamos em um desemprego muito baixo há muito tempo. Então, eu acho que este é um bom mercado de trabalho. Mas é um olhar para algo que monitoramos cuidadosamente de nossa perspectiva. Emprego é emprego.
Mas você sabe, o governo eleito tem o direito de ter, você sabe, não temos políticas que abordem diferentes tipos de emprego, mas o governo eleito tem um papel diferente. Eles podem ter esses. Aqui é uma pergunta rápida sobre QT. O comitê imagina que em algum momento a rulha de MBS também é reduzida? Eu acho que o reduzir, eu não sei. Não há plano para fazer isso. Você sabe, em um certo ponto pararemos o escoamento, podemos ou não parar o escoamento MBS, mas porque você sabe, podemos, queremos parar o escoamento na rede em algum momento. Nós não tomamos nenhuma decisão sobre isso, mas você sabe, nós queremos que o MBS se afaste do nosso balanço. Nós realmente queremos fortemente isso, mas não tomamos nenhuma decisão sobre isso. Você sabe, nós vamos. Nós acho que vamos olhar cuidadosamente para deixar isso continuar, mas manter o tamanho geral do balanço em um ponto constante. Você sabe, em algum momento não estamos fora de Simon. Simon Rabinovich, economista. Obrigado, presidente Powell. Hoje você disse várias vezes que sente que está bem posicionado para esperar por uma maior clareza. Podemos apontar para vários riscos de crescimento atualmente. Vimos um mercado de ações vacilante, vendas de imóveis esfriando rapidamente e despesa caindo nas pesquisas de confiança. Hoje, o SCP não apenas reduziu as perspectivas de crescimento, mas 17 dos 19 riscos de descendência. Então, minha pergunta é, quão confiante você está em sua posição? Ou você tem mais alguma certeza? Estou confiante de que estamos bem posicionados para mover na direção necessária. Não conheço ninguém com muita confiança em suas previsões. Quero dizer, o ponto é que estamos em um lugar onde podemos cortar, onde podemos manter uma política claramente restritiva. Estamos em um lugar bem posicionado. Previsão eficiente agora você sabe, previsão é sempre muito, muito difícil. Na situação atual, acho que a incerteza você sabe, muito alta. Desculpe, você ficará surpreso de ficar aqui hoje voltando para reduzir as taxas de juros em maio? Eu acho que não estamos ansiosos em nos mudar. Como mencionei, acho que estamos bem posicionados para esperar por mais clareza e não ansiosos. Obrigado, presidente Powell. E a declaração atual do Federal Reserve removeu a linha que dizia que os riscos para metas de emprego e inflação estavam equilibrados. Pode explicar essa decisão? Isso significa que você está mais preocupado com a inflação ou o emprego agora? Isso não significa nenhuma dessas coisas. Você sabe, às vezes com a linguagem, eles vivem sua vida útil e depois atiramos nós e esse é o caso lá. Não há sinal aqui no ano passado, você sabe, transmitir a sensação de equilíbrio dos riscos é importante que eles estejam em equilíbrio ou perto de estar em equilíbrio. Quando nos aproximamos do elevador, é útil lembrar disso. Mas já passamos, desculpe, agora começamos a cortar. Então nós apenas tiramos isso. Na verdade, eu diria que o risco é mais importante agora, isso está nas páginas de 10, 11 e 12 de setembro. Se você olhar, os participantes elevaram amplamente suas estimativas dos riscos para nossa incerteza, mas também os riscos para o crescimento e nossos mandatos de emprego e inflação. Esse é um ponto mais importante agora do que se eles estão em equilíbrio. No mercado de ações, o mercado de ações caiu significativamente desde a última reunião do Fed. Está preocupado com alguma volatilidade do mercado ter um impacto econômico real em termos de prejuízo às despesas das empresas ou do consumidor, especialmente entre as famílias de renda mais alta? As condições financeiras são importantes porque afetam a economia real, canal por onde nossa política tem efeito. Mas o que importa para a macroeconomia do ponto de vista federal são mudanças importantes nas condições financeiras gerais, que são persistentes e duram por um tempo, o suficiente para afetar a atividade econômica. Então é isso que estamos procurando. Eu não vou optar sobre o nível apropriado de nenhum patrimônio de mercado, dívida, commodities ou algo assim. Eu apenas aponto você para a imagem maior novamente. Você sabe, na economia real, em que os dados duros ainda estão em um bom estado. São dados suaves. São pesquisas que mostram preocupações significativas, riscos descendentes e coisas desse tipo.
Nós não descartamos isso, estamos assistindo com atenção, mas você sabe, nós não queremos ir à frente. Você sabe, nós queremos nos concentrar nos dados rígidos. Se isso afetar os dados rígidos, devemos saber isso rapidamente, é claro, entenderemos, mas você ainda não viu isso. Jennifer. Obrigado, presidente Powell. Jennifer Schoenberger, da Yahoo Financial. Quando você procura navegar para uma inflação mais alta e um crescimento mais baixo, o Fed falou sobre ouvir as lições dos anos 70. O Fed está disposto a ter uma recessão se isso significa quebrar as costas da inflação? Bem, felizmente estamos em uma situação em que vimos a inflação cair de um nível mais alto para muito perto de 2%, e a taxa de desemprego permaneceu muito consistente com o pleno emprego, 4,1%. Então, agora temos inflação de uma fonte exógena, mas a imagem da inflação subjacente antes disso era, você sabe, basicamente inflação de 2%. Eu diria 2% de crescimento e 4% de desemprego. Então, é o que fizemos. É isso que a economia junta alcançou. Então, não vejo nenhuma razão para pensar que estamos olhando para reproduzir os anos 70 ou algo assim. Você sabe, a inflação subjacente, você sabe, ainda está funcionando em 2%, e provavelmente um pouco de retirada associada às tarifas. Então, acho que não estamos enfrentando, não direi que estamos em uma situação que é comparável a isso. No mês passado, propuseram um dividendo de Doge com cheques de US $5 mil para cada contribuinte da economia de Doge. Presidente Trump e Elon Musk apoiaram essa ideia. Há relatos sobre um possível projeto de lei na Capitol Hill. Qual é o impacto que isso pode ter na economia e nos gastos das famílias em termos de seu crescimento e perspectivas de inflação? Não é apropriado especular sobre ideias políticas ou fiscais. Quero passar essa questão. Obrigado. Olá, Jeff. Daniel Davis, da agência francesa de Press. Você mencionou que as tarifas já têm pelo menos algum impacto na inflação. Eu só quero saber como você e seus colegas da FOMC pensam na possibilidade de tarifas retaliativas de outros países, especialmente no dia 2 de abril. Isso foi considerado durante esta reunião. Obrigado. Então, desde o início, temos um tipo de marcador de lugar, e a equipe tem um marcador de lugar que realmente possui uma série de resultados possíveis de tarifas e de políticas comerciais gerais, e geralmente assumem uma retaliação completa. Isso é um pouco cozido nos números. O que aconteceu será complicado, haverá algumas retaliações, alguns não, e tudo isso. Mas no final, eles estão tentando usar o marcador de lugar para nos dar uma ampla percepção de como isso pode ser assim quando sabemos o que realmente sabemos, os detalhes específicos que podemos ter ainda incertos, mas você sabe, previsões mais informadas. Sim, isso está dentro. A última pergunta vai para Jean. Olá, presidente Powell. Jian Yang tem algumas perguntas sobre as alterações do balanço que você fez. Então, a acta originalmente descreveu sua discussão sobre a diminuição do QT como temporária até que o teto da dívida seja resolvido. Mas, de acordo com o que você disse anteriormente, não parece que há um desejo de recuperar o ritmo de QT que temos no momento depois que o teto da dívida é resolvido. É esse o caso? Sim, então olhamos para a pausa e para a desaceleração, e as pessoas realmente se juntaram muito fortemente atrás da desaceleração, não para a pausa por várias razões. Então as pessoas realmente começaram a, você sabe, apoiar fortemente essa mudança para diminuir o caminho e provavelmente para estender, você sabe, efetivamente dobrar, diminuindo pela metade. É isso que as pessoas pensam que é um bom lugar para estar. Você sabe, isso nos ajudará a garantir que, à medida que nos aproximamos cada vez mais desse caminho, esse caminho é suave. Então, é assim que isso aconteceu. Minha pergunta é se isso deve ser temporário durante o episódio do teto da dívida. Você sabe, na verdade, é o fluxo de TGA, o fluxo de conta geral do Tesouro que nos levou a pensar nisso. Mas quanto mais pensamos nisso, chegamos a isso e você sabe, sim, foi provocado. A discussão original foi provocada por isso. Mas acho que o que chegamos é mais amplo do que isso, e diferente do que isso abordar esse problema. Mas isso também é realmente adequado para nossos princípios e nossos planos, coisas que fizemos antes e coisas que dissemos que faríamos. É por isso que eu, você sabe, apoio muito forte. Digo que não tem relação com política monetária ou o tamanho do balanço, é apenas um ajuste sensato.
Vamos desacelerar novamente para garantir que estamos no caminho certo. Podemos levar nosso tempo para chegar lá, reduzindo o balanço mensalmente. Acreditamos ser uma boa medida, bem apoiada. Muito obrigado. Thank you.